Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Em nome do Criador de todas as criaturas, o clemente e o misericordioso. Não existe nenhuma outra divindade além do único Criador do universo. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui é o vosso irmão Mous Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Eu não sou intelectual, tampouco universitário, não sou ativista, tampouco revolucionário. Eu sou apenas um ignorante empírico, assim como todos aqueles que terão a compreensão do que é ser um ignorante empírico. Eu vim aqui hoje para falar sobre a crença natural de toda a humanidade e a religião de Lúcifer, que induziu a humanidade assim também a acreditar. Eu não sou idólatra, eu não sou ateu, eu sou apenas um puro monoteísta, puro. Sou um monoteísta puro, sem curva. E todo aquele ser humano que aderir à racionalidade ou se afastar da irracionalidade, ele vai mergulhar, vai aderir ao monoteísmo puro. Por quê? Porque o monoteísmo puro é o embrião de todos nós, cuja é a crença praticada antes de nós nascermos. Prestem bem atenção. É a crença praticada antes de sairmos do ventre das nossas mães. Então, é a crença do embrião, é a crença do ventre. Ela se chama o monoteísmo puro. O que eu vou dizer aqui hoje, você cresceu e nunca ouviu isso na igreja, na universidade, na escola. Por isso eu respeito quando o teu laboratório cerebral, que muitas vezes é condicionado a estar na sepultura da irracionalidade, discordar o que eu aqui vou dizer. Porque nascemos e fomos acostumados a acreditar que a verdade é aquilo que as pessoas dizem que é verdade, não porque nós fizemos uma análise profunda para ter a descrição que é verdade. Então, meus irmãos, eu vim aqui hoje para falar sobre a verdadeira crença do embrião e a religião inventada por Lúcifer e dada ou ofertada de forma hereditária ou literal a todos que se encontram na sepultura da irracionalidade. Depois deste live que eu estou a fazer, graças ao Criador do Universo, quem continuar na idolatria já não será mais por irracionalidade, será por arrogância. Depois deste live que eu estou aqui a fazer com vocês, meus irmãos, quem continuar na idolatria já não é mais vítima, já não é mais inocente. Eu não sabia, e se eu soubesse, já não vai fazer parte do vocabulário dele. E se ele tentar usar sempre essas palavras para se justificar a sua arrogância, seja quem for
o inferno será dele, de presente pelo Criador do universo. Vamos lá, meus irmãos. Nós crescemos, nós nascemos e crescemos. Encontramos milhares de doutrinas que eles dizem são religiões diferentes. São religiões diferentes e todas essas religiões diferentes devem ser respeitadas e devem ser aceitas. Sim, seria bom respeitar essas religiões que não existem religiões, só existe especificamente uma religião e essa única religião é pagã. Vou mostrar aqui. Não se deve respeitar aquilo cujo foi inserido às crianças ou foi obrigado às crianças a absorver sem sequer ela ter a autonomia de compreender aquilo que está sendo obrigado a absorver de forma hereditária pelos próprios pais ou pelo próprio sistema religioso existente ou pela obrigação do país, que o país se oficializou como uma religião pagã, idólatra do Estado. Seria bom respeitar, volto a dizer, se não obrigassem as pessoas a acreditar naquilo que as pessoas não compreendiam. E hoje de grande só seguem de forma hereditária, mesmo também não compreender. Por quê? Porque a maioria crê assim, então é verdade. Mesmo não tendo a real compreensão da verdade, a irracionalidade coletiva acredita assim. Se deixassem as pessoas crescerem e darem a oportunidade de questionar os deuses que é plantado na cabeça das crianças, aí sim deveríamos respeitar essa idolatria. Mas como é imposta por uma obrigação psicológica e já não mais por tortura física, cujo se divulgou-se no passado em forma de tortura física, então não dá para respeitar essa idolatria. Vamos lá, meus irmãos. Eu sei que muitos de nós não temos a compreensão da verdade, não temos a compreensão da realidade. Mas eu aqui, pela ajuda do Criador do Universo, vou tentar mergulhar no vosso laboratório cerebral para incentivar o vosso exercício do raciocínio. Só um minuto, meus irmãos. Olhem para esse papel com muita atenção. Olhem para este papel, meus irmãos, por favor. Isto é sério. Isto está entre o vosso futuro. Vosso futuro está entre o vosso castigo da alma, porque o castigo da alma é muito mais doloroso do que o castigo do corpo físico. Prestem bem atenção. Olhem para este papel, meu irmão. Este papel é a mentira. Este papel que está na minha mão, vamos tomá-lo como mentira absoluta. Mentira absoluta. Uma mentira absoluta, este papel. É apenas um papel e ela é absoluta mentira. Entenderam agora? Bonito, obrigado. Então vamos cortar esse papel no meio. Ela torna-se 2 pedaços. Vocês vão dizer, mas Califa, você está a falar do Criador do Universo, está a falar sobre papel. Eu sei que algumas pessoas precisam ver alguma coisinha para poderem compreender o que eu estou querendo dizer.
Por isso, muitas vezes, o Cristo, Jesus, o filho de Maria, fazia desenhos no chão, fazia algumas formas de desenho no chão. Por quê? Porque as pessoas não têm muita compreensão, não têm muito entendimento. Entenderam, meus irmãos? Então, dois papéis aqui. Quando estava junto, prestem bem atenção, era o mal. Então, eu dividi o mal no meio. Uma parte do mal eu preciso vender para a sociedade irracional como o bem. Por quê? Porque eles não têm capacidade de discernir, porque eles vêm de uma universidade que lhes tira a capacidade do discernimento. Então, eu preciso vender este mal como mal e este mal como bem. Então, tornou-se duas linhagens, duas filosofias. Este mal como mal e este mal como bem. Quando a irracionalidade massiva ou coletiva tomar isso, eles não terão compreensão, porque a educação ou a instrução acadêmica de condicionar os seres humanos a absorverem para reproduzir, eles não conseguem argumentar, eles não conseguem descodificar. Por exemplo, quando você tem um papagaio, lhe condiciona a reproduzir o que você fala, ele não vai conseguir argumentar ou refutar sobre aquilo que ele realmente absorveu. Assim é a população quando vem do sistema ou do campo de extermínio do raciocínio chamado universidade. Então aqui temos dois pedaços. Um pedaço do mal foi transformado como mal. Outro pedaço do mal foi vendido para a sociedade como bem. Entenderam, meus irmãos? Muito obrigado. Isto aqui é a religião. E isto aqui também é a religião. Não existem várias religiões. Prestem bem atenção. Esta aqui é que foi oficializado, esta aqui, o mal que foi vendido como bem, é a religião que foi oficializado por todo o governo como a religião oficial do Estado, que nós chamamos de cristianismo. A religião oficial do Estado. Você não me diz, Califa, você está afrontado. Não. Vai na tua constituição do teu país e se questiona qual é a religião oficial do Estado. Vão te dizer cristianismo. Por isso, o símbolo da cruz está em todo o tribunal, parlamento de muitos países do mundo. Este mal que foi vendido como bem, que é o cristianismo, tornou-se a religião oficial do Estado. Como a população não conhece o embrião desta árvore, eles tomam como absoluta a verdade. Entenderam bem agora? Ok. Só que o Estado, o governo, precisa desqualificar o mal, que é a origem do falso bem, para vos fazer entender que isto aqui é o bem absoluto e isto aqui é o mal. Então, vocês são condicionados a aceitar um mal, sem ter a noção se há um bem, sem ter a noção que é bem. Vocês aceitam como bem, não porque compreenderam que é o bem, mas porque ouviram dizer desde a infância que é o bem, então vocês abraçaram. Esta aqui também é um mal, é a origem, que é o que nós chamamos de crenças de matrizes africanas. Prestem bem atenção. Crenças de matriz africana, por exemplo, como budismo, candomblé, voodoo, todas essas crenças que o próprio Estado tenta discriminar. É esta aqui. É esta aqui. Crença da ancestralidade. Você vai dizer, não, mas Califa, precisa respeitar as religiões dos outros. Sim, só se respeita algo, eu já disse, quando você não obriga as crianças a absorver aquilo sem terem percepção do que é aquilo.
Quando você obriga as crianças desde a infância a acreditar em algo, sem terem noção do que é aquilo, sem terem compreensão, acreditam apenas de forma hereditária por instrumentos musicais que condicionam ou aprisionam a nossa emoção. Nessa situação, não se deve cobrar respeito, porque você não respeitou o discernimento desse ser quando poderia crescer para tentar acreditar de forma convicta e não de forma hereditária, irmão. Então raciocina, não é o que eu estou a falar. Quando vamos aqui no que bem, nós encontramos o que? As estátuas, a idolatria, as imagens, que nós baixamos a cabeça por essas imagens de forma tranquila. Por quê? Porque já se produziu no nosso cérebro um conceito que isto não é errado, para vocês verem. Vocês não entendem o que é errado, o que é certo. Vocês absorveram e reproduzem do jeito que absorveram. Por isso é que nas vossas casas tem uma cruz, tem um santo, tem uma vela, tem um talismã, tem uma pulseira da sorte. Por quê? Porque vos foi dito que isto é verdade. Mas quando vamos nas escrituras sagradas, verdadeiras, tudo isto é paganismo, é uma idolatria que vai condicionar toda a humanidade à sepultura, ao inferno. Toda a humanidade, toda a idolatria, ele terá o inferno como o presente de Deus. Então aqui nós encontramos, não diz que eu estou a confrontar, vocês têm capacidade de discernimento, eu entendo, irmão, mas se esforça a raciocinar, entra em todas as igrejas, se achas que eu estou a falar errado, estou a falar mal, entra em todas as igrejas cujo o Estado oficializou como a religião oficial do Estado, vai encontrar um monte de estátua. E busca as escrituras sagradas, todos os 125 mil profetas que Deus mandou na terra, condenaram a crença na idolatria. Por quê? Porque a crença na idolatria é crença de Lúcifer. Ouvem bem, irmão, Lúcifer. Mas o Estado, o governo, as instituições, a religião, incutiu isso na vossas mentes, sem vos dar pelo menos chance de questionar. Então não devem cobrar respeito quando nós estamos falando que aquilo que foi induzido as pessoas a acreditar. Mas se deveria sim respeitar se as pessoas acreditassem por convicção e não por hereditária. Porque a fé é cega quando acredita-se de forma hereditária, mas ela deixa de ser cega quando for de forma convicta. Porque ali ele carrega a idolatria por arrogância e não mais por ignorância. Muito obrigado. Então, essa idolatria está espalhada no mundo todo, no budismo, na Ásia, no judaísmo, no cristianismo, é uma idolatria tremenda. E a idolatria, meus irmãos, ele tem várias formas. Ele pode ser de forma abstrata, a partir da simbologia. Quando nós fizemos o símbolo da cruz, você pode não ter imagem em casa. O símbolo da cruz representa a idolatria. Representa-se veneração ao Lúcifer. Porque se você perguntar para um sacerdote, um pastor, é só dizer para ele o que significa a cruz invertida. Ele vai dizer para vocês. Significa adoração ao Lúcifer. Direcionar-se ao Lúcifer. Porque quando nós fizemos o símbolo da cruz, que eu não faço, ela torna-se uma cruz invertida, porque a parte maior vem para baixo. Quando se prega dentro de uma igreja que Jesus é o próprio Deus, isto é idolatria, porque é veneração a um ser que foi criado por Deus. Quando se acredita que Buda é o próprio Criador, é a divindade, isso é idolatria. Quando se acredita no espiritualismo africano, o espírito é uma criação do Criador do universo e nenhuma criação deve ser adorada.
Quando acreditamos num colar da sorte, acreditamos numa calça, num sapato, numa blusa, numa camisa, acreditamos no dinheiro. Isto tudo é idolatria, meus irmãos. Mas isso é aqui, está aqui. E isto que é a macumba, voodoo, religiões de matriz africana, que também é pagão, porque adoram-se as imagens. Adoram-se as imagens. Mas você vê isso como bem, adoração às imagens, mas você vê essa adoração às imagens como mal. Por quê? Porque fomos condicionados a viver e morrer na sepultura da irracionalidade. Por isso, se nós voltarmos para o embrião, vamos ver que o monoteísmo puro é a nossa crença natural, meus irmãos. É a nossa crença natural. Sem monoteísmo, não há paraíso. Não há paraíso. Podem esquecer, se vocês acham que todo o caminho leva o Criador do Universo. É mentira, não é o que estou a dizer. O teu livro que você lê, mas não compreende. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que foi escrito para todo mundo ler, mas não para que todos possam compreender. Por quê? A partir da sua gramática. Não é fácil para qualquer um. Mas este mesmo livro, ele mostra para todos vocês que Deus anulou, condenou severamente a idolatria. Severamente a idolatria. Então, qual é a razão desta religião de Lúcifer fazer parte das nossas vidas, que é a adoração à idolatria? Qual é a razão? Acorde, meus irmãos. Eu não estou aqui para afrontar. Eu estou aqui para chamar ao exercício do raciocínio. Eu sei que vocês vão discordar, é do vosso dever. Porque a natureza nos condiciona. Ou nós concordamos de forma razão, ou discordamos de forma irracional. Agora eu quero mostrar aqui para vocês, que vocês aprenderam que existem várias religiões. É mentira. Isto é para confundir a vossa mentalidade e aceitarem qualquer doutrina que prega idolatria como se fosse verdade absoluta. Vou mostrar aqui para vocês. Eu não sou inteligente, podem esquecer isso. Eu só sou alguém que tenta prestar atenção e tentar descodificar aquilo que somos obrigados a absorver, seja na mídia, na escola, na rádio, na televisão. E mesmo no sistema cultural de ancestralidade africana. E outra coisa, tem as pessoas que têm o cabelo Rastafari, como uma força espiritual. Isso é idolatria. Isto é idolatria. Acha que aquele cabelo lhe dá sorte, lhe dá força. Isto também é idolatria. Está apegado em uma substância que o Criador do Universo criou. Isto também é idolatria. Eu vou mostrar para vocês aqui que não existe várias religiões. Vocês ouvem, pregam isso para vocês. A minha religião é diferente, a vossa religião é diferente. Não existe. Vamos lá, meus irmãos. O álcool é uma coisa só. Qual é a função dele? Pergunta para as pessoas que gostam de beber. Vão te explicar, eles são especialistas nisso. Se achas que eu estou maluco, eu estou a mentir, pergunta para as pessoas que gostam de beber. Eles sabem melhor do que eu, que não bebo. Eles vão te dizer, o álcool, ela produz descoordenação motor. O álcool produz descoordenação motor. Nos deixa embriagado, nos deixa estimulado. O álcool
Se eu tiver errado, procura alguém que gosta de beber uma cerveja, um vinho, um caporroto, uma cachaça, um whisky. Só pergunta para eles. Eles vão ser sinceros, vão dizer para você. O álcool deixa as pessoas embriagadas. Tira as pessoas do seu estágio natural e ficam estimulados e embriagados. Uns começam a cair. O álcool. Só que este álcool, para dar uma falsa percepção nas pessoas, para que uns se tornam diferentes dos outros, ou se acham chique ou socialite, receberam nomes ou rótulos ou atributos, nomes diferentes. Cachaça, cerveja, whisky, Skol, caporroto, nomes diferentes. Esses nomes diferentes produzem uma falsa percepção na cabeça do ser humano, que são álcools diferentes. Mas quando você faz uma análise profunda, eles te remetem a uma só coisa. O que? A descoordenação motora. Eles fizeram a mesma coisa na religião. Na religião que carrega as pessoas à idolatria. Porque a religião, gente, é paganismo puro. O ser humano nasce crente. O Criador do Universo chamou isso, eles nascem com Fitrha. Fitrha é uma submissão genética que é direcionado ao monoteísmo, cujo a nossa alma faz o juramento ainda no céu, porque ele lá só vê um Criador do Universo e não vários. A religião que é pagão se repartiu, dividiu-se em 10, ouvem bem, 10. A idolatria repartiu-se em Deus ou mais do que 10. E começou a atribuir nomes diferentes. Voodoo, cristianismo, macumba, umbanda, candomblé, budismo, judaísmo, Jeová. Todos eles é direcionado a uma raiz chamada idolatria. Então, quando você vai nessa, você acha que está correto, porque o nome é diferente da outra. Então, você não vê a outra como idolatria. Tentam pesquisar naquilo que vocês acreditam. Vocês vão encontrar idolatria na raiz de todas elas. É como dizer, por exemplo, é como você dizer que uma raiz, uma árvore com vários galhos diferentes, são árvores diferentes. Isso é muita irracionalidade, irmão. Se você dizer que uma raiz que gera uma árvore com vários galhos diferentes, os galhos são árvores diferentes, é muita irracionalidade. Se esses galhos voltarem, eles vão voltar à raiz. Se você raciocinar, vocês vão voltar todo à idolatria. Jesus é filho de Deus, isso é idolatria. Jesus é o próprio Deus, isso é idolatria. Jesus morreu na cruz, isso é ignorância, isso é irracionalidade. Não é verdade. Quem foi crucificado foi Judas. Acordam, meus irmãos. Vocês vão dizer, Califa, você vai morrer. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós não temos capacidade de fazer o exercício do raciocínio para perceber que eu ressuscitei hoje de manhã. Hoje, eu ressuscitei hoje de manhã. Graças a Deus, até dizer que eu ressuscitei, isto é idolatria, que me condiciona a idolatria. Expressei de forma errada. Estás vendo que eu disse? Eu sou um ignorante empírico.
Estou me esforçando cada dia que passa para se livrar da idolatria, porque a partir da educação que nos dera fica muito enraizado. Mas o Criador do universo me matou ontem e me ressuscitou isso hoje. Ele me ressuscita, ele te ressuscita há mais de não sei quantos anos. Mas como nos tiraram a razão, nos tiraram a capacidade de discernir, não percebemos. Cada vez que eu vou para a cama para dormir, eu não sei para onde eu vou. E eu não sei se eu sou eu mesmo. Eu apago. Eu apago. Sou o Criador do universo, sabe onde eu estou. Mas antes de eu deitar, eu falo com ele. Senhor, eu vou. Eu sei que vai recolher a minha alma depois de eu apagar. Se eu não voltar mais, eu te imploro, concede-me o paraíso. E eu faço o juramento que não existe um Deus, além dele, o único. Imploro a ele direcionar também as suas criaturas ao monoteísmo. Aí eu deito no sono e apago. Quando eu acordo de manhã, antes de eu fazer alguma coisa, eu sento na cama e eu falo, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Graças a Deus, o clemente e o misericordioso, que mais uma vez me trouxe de volta. Por isso eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Acordem, meus irmãos. O que essas grandes corporações que servem Lúcifer podem fazer contra mim é um favor. É um favor, meus irmãos. É só um pequeno favor. E eu agradeço pelo favor cujo eles vão fazer comigo de separar minha alma do meu físico. Entende, irmão? Esta vida não tem nada. É mentira. É mentira, irmão. Só temos um dia de vida. Só um dia de vida. E esse um dia de vida, ninguém tem certeza se vai terminar um dia de vida. E quando nós vamos dormir, entramos no sono profundo, a gente não sabe se vai voltar. Então o que adianta ter medo da morte? Se nós morremos todos os dias, irmão. Acorde, irmão. Você está preocupado em levantar prédio, construir isso, construir aquilo, construir isso, fazer isso. Eu tenho que tirar nota 20, nota 10. Acorde, irmão. Só temos um dia de vida. Investe para o teu futuro. Faz um investimento no teu futuro, meus irmãos. Por favor, eu vos imploro. Estás a ver quando nós estamos em sono profundo? A gente não sabe que estamos a dormir. Nós não sabemos que nós somos nós mesmos. Apagamos, totalmente apagamos. Agora compreende, se você nem sabe que está a dormir, você não sabe que você é você mesmo. Como é que nós falamos, eu acordei? Como você pode acordar se você nem sabe que está a dormir no sono profundo? O Criador do universo é que torna a nossa alma de volta e fala, vai, então assim acordamos. Por irracionalidade, nós não falamos graças ao Criador do universo. E nós falamos, eu de egolatria, eu acordei. Como você acordou? Como nós acordamos? Se nós nem sabíamos que estávamos a dormir. Se nós nem tínhamos noção que nós éramos nós mesmos, como você acordou? Como? Como nós acordamos? Como conseguimos acordar? Não tenham medo da morte, irmão. Não tenham medo da morte. O berço da idolatria, ele usa isso contra nós, para nos fazer covarde e não ter coragem de falar.
sobre essas crenças de idolatria que é pregado nas nossas crianças, que é colocado na cabeça das nossas crianças. Crenças de matrizes africanas, cristianismo, judaísmo, Jeová, tudo isso é idolatria. Acorda, irmão. Acordem, por favor. Fazem uma análise profunda, pesquisem qual é a crença que existe hoje. Por favor, entende? Eu não estou a falar, você precisa vir nessa, precisa vir nessa. Analisa, meu chefe, minha chefe. Analisa, meus mestres, analisem. Qual é a crença nesse planeta hoje que anula a idolatria, que anula que Deus tem filho, que não aceita que Jesus foi crucificado? Isto não é verdade, irmão. Pesquisam, voltam no vosso embrião, voltam lá na barriga das vossas mães. Quando eu falo volta, é voltar de forma ideológica, não de forma física. Se questiona quando eu estava no ventre da minha mãe, qual é a crença que eu praticava? Vais entender, é um monoteísmo puro, chama-se Fitriha. Essa é a crença. Gente, entendem, por favor. Não rejeita porque a imprensa falou, não rejeita porque a mídia falou. Essa mídia é mídia dos idólatras. Vocês não vejam. Tem muito canal de televisão que prega idolatria, mas não tem canal de televisão que prega o monoteísmo. Vocês nunca deram conta, gente. Vocês nunca perceberam isso, meu irmão? Milhares, no mundo todo. Universal, Candomblé, tem muitos nas televisões que prega idolatria nas nossas vistas, obrigam nossas crianças a abraçar aquelas danças africanas, matriz africana. Isto é paganismo, é idolatria. Gente, acordem, por favor. Fazem só o exercício do raciocínio, deixem um pouco a emoção. Analise isso que nós chamamos de matriz africana, crenças europeias. Não é nada diferente, é uma coisa só. Toda ela te remete à idolatria, a adorar outros seres. Como você, eles não têm poder de nada, esses seres. São pedra, nós é que fabricamos. Eram humanos quando viviam, erraram, falharam, cometeram. Não são criadores do universo. Não podem te prejudicar, nem te beneficiar. Todos esses seres que é chamado como deuses, orixás, divindades, as suas almas estão adormecidas. O Jinn, o Lúcifer, é que incorpora em algumas pessoas vivas para falar na boca dessas pessoas vivas. E ele mente, dizer que é a alma dos nossos antepassados que está falando naquele corpo que transmitiu essa mensagem. É mentira. Quando os humanos morrem, eles ficam do jeito que nós ficamos no sono. Deus recolhe a nossa alma e adormece. Nenhuma alma fica aqui girando. É mentira. Esses são os jinn, umas criaturas que foram criadas do fogo. Eu já falei em outro live. A ciência chama eles de extraterrestre, alienígena, ET. Para a gente não entender que são os gênios. Foram criados do fogo primeiro do que os humanos. E Lúcifer é um gênio. Foi ele que inventou a religião. Entendem isso, gente? A mídia global é do Lúcifer. Por isso ele prega, ele ensina a vocês que a crença que é verdadeira é terrorismo. Acordem. Como eles sabem que vocês
acreditam no que vocês ouvem e não no que vocês ouvem e analisam por cima do que ouviram. Eles colocam nas vossas cabeças a crença que eles chamam, que é terrorismo, que é a nossa crença, que nós nascemos com ele, no embrião. Eles definem como terrorismo para que você perda a noção de fazer uma análise profunda, porque nós estamos acostumados, ouvimos na televisão, achamos que é preguiça. E essa preguiça é uma produção a partir da distraição. Você tem que estudar para ser engenheiro. Então você tem preguiça de analisar por aquilo que vai te fazer bem no futuro. Está mais interessado por aquilo que vai te fazer mal na terra. Ou nós sofremos, irmão, para ser alguma coisa, ou nós sofremos para não ser nada. Essa crença que as pessoas chamam de terrorista é a crença do nosso embrião. Você não vê, vocês não analisam. Não existe pessoas na rua pregando, aleluia. Não tem. Porque é a crença do discernimento, cujo ela obriga, a partir da escritura, ó humano, este é livro para aqueles que discernem. O Alcorão fala isso, irmão. Não é de árabe, não é de branco, não é de preto, não é de africano, não é de ancestralidade. É da humanidade. É da humanidade. Entende, meu irmão? Entendem, raciocinem, por favor. Estou a falar para vocês. No dia do juízo final, não diz que não ouviram. Não vai só lá porque eu falei. Eu estou a dizer, pega, vou analisar profundamente o que é isso que a mídia chama de terrorismo. Analisa com teus olhos. Eu nasci na sepultura da irracionalidade, nesta idolatria. Eu não tinha noção, não conseguia enxergar. Eu nasci nessa idolatria, eu nasci nessa sepultura da irracionalidade, eu nasci nessa educação hereditária do sim senhor, não senhor, sim senhor, não. Eu cresci assim. Entende, meus irmãos? Quando você vê a mídia está sempre discriminando uma coisa, pesquise, analisa. Se for bom, fica para você. Se for ruim, joga fora. Olha só para a África, olha só para a humanidade. Todo mundo crê. Então esse Deus é injusto. Então você é injusto. Nada melhora. Porque nós estamos a acreditar de forma errada. O próprio Cristo, o Filho de Maria, cansou de dizer, de mim não faço nada. Se vocês acreditarem no Pai, irão fazer muito mais do que eu fiz. Vocês vão beber do meu cálice, e não é cálice vinho, cálice sabedoria, mas não depende de mim vos conceder o lado direito nem o esquerdo do meu Pai. As igrejas dizem, só Ele pode tudo, só Ele faz tudo. É mentira, gente. Só Ele salva, Ele diz a salvação é individual e a punição é individual. Só Ele salva. É mentira, gente. A salvação consta na singularidade de cada um exercer o que é certo. E assim no dia do juízo final, irão colocar nossas ações na balança. Dizer que Ele morreu por todo mundo, você está a dizer que Deus não é justo. Dizer que herdamos o pecado original,
Você está a dizer que Deus não é justo. Por quê, gente? A raciocina. Essa é a crença da natureza. A crença da natureza nos obriga a raciocinarmos antes de acreditar no que nos dizem ou analisar profundamente no que nos dizem. Por mais que seja verdade, nós temos essa capacidade de discernir. Senão Deus não daria cérebro para nós, gente. Adão errou ou foi induzido a errar. Nós não estávamos lá, nós não vimos, nós não participamos. Deus nem sequer nos perguntou, mas a nossa alma já existia. A nossa alma já existia antes de Deus produzir o nosso feto a partir do sêmen do espermatozoide. A nossa alma já existia porque antes de Deus criar toda a humanidade, Ele chamou todos os anjos e mostrou todos nós aos anjos. Os anjos ficaram espantados dizendo, é muita gente. Ó Criador. Porque a alma não se cria alma. Não se morre alma, porque ele é extraído do infinito, gente. Ele é extraído do infinito. Deus nem sequer perguntou para minha alma se eu queria herdar o pecado que Adão pratica no estágio da irracionalidade dele. Dizer que herdamos o pecado original é dizer que Deus é injusto. Ninguém é responsável pelo crime de ninguém, gente. Fomos educados assim e acreditamos assim para nós abraçarmos, darmos sequência nessa idolatria. A crença verdadeira do ser humano é isso que eles chamam terrorismo. É terrorismo porque você rejeita o álcool. É terrorismo porque você rejeita expor a nudez. É terrorismo porque você rejeita toda a idolatria do jeito que o Alcorão e a Bíblia ordena. É idolatria porque você não se submete à covardia de não expor a verdade. É terrorismo porque você não se submete a um ser. É por isso eles não aceitam, gente. É terrorismo porque se prefere morrer do que acreditar que existem vários deuses. Eu aqui, meu irmão, prefiro viver no inferno do que acreditar que existem vários deuses. Eu prefiro morar no inferno do que acreditar que existem vários deuses, orixás. Isso é um lixo, irmão. Isto é uma idolatria. Os adultos são apenas o que vocês chamam de adulto. São crianças com corpo de adulto. Crianças com corpo crescido, porque o que faz um ser humano ser adulto não é o corpo ser adulto, não é o corpo não, entendem, gente? É o discernimento. O corpo, ele cresce de forma automática, você não pode controlá-lo como crescer, ele apenas cresce, mas não é isso que define um ser em ser adulto. Mas o cérebro precisa ser exercitado para que se pareça diferente entre a criança e o adulto. É por isso quando você vê um ser de corpo crescido, porta-se mal, o que as pessoas falam? Porta-se lá como adulto, se comporta como adulto. O que eles estão a cobrar? Estão a cobrar o discernir dele. Eles não estão a cobrar que ele tem que crescer mais fisicamente. Estão ali dizendo, cresce lá, pá. É o cérebro crescer no raciocínio. Então vocês jovens, meus irmãos, meus garotos, vocês
adolescentes que acham que eu vou ser dessa igreja só porque os mais velhos estão lá. Vocês também estão perdidos. Eles são garotos, como vocês. Só que de corpo crescido. Porque eles não tomam decisão, são os condicionados a seguir de forma hereditária. Ele é porque a avó dele era, ele é porque a mãe dele é, ele é porque ouviu isso, e você vai ser, e sucessivamente assim. Pare e analisa. Crê de forma convicta e não de forma hereditária. De forma hereditária é seguir aquilo só porque teu estado é, só porque a tua mãe, teu pai, tua avó eram. Vou dar um exemplo. Se você é um homem muito pobre mesmo, e você trabalha duro e torna-se um homem muito rico mesmo, e você faz um filho, e o teu filho cresce nessa extrema herança, nessa extrema mordomia, você morre, ele herda todos esses bilhões. O teu filho sabe o que é trabalho? O teu filho compreende o que é trabalho? Ele vai gastar o dinheiro de forma absurda, porque ele não entende. Isso chama-se herança hereditária. De forma hereditária. Mas você vai se cautelar na forma de gastar, porque você sabe o quanto foi duro trabalhar. Da mesma forma acontece. Nós crescemos em família idólatra, que acreditam na estátua, na idolatria. Por questões de respeito que a natureza condiciona aos pais. Quando os pais falam, nós acreditamos que os pais entendem. E quando os filhos nos questionam, nos chamam a razão, nós não temos explicação. Ou batemos, ou mandamos calar a boca. Isto prova que os pais não têm conhecimento naquilo que acreditam. Só acreditam porque ouviram dizer também dos seus pais. É hereditária. Isto é que se chama fé cega, a fé hereditária. Você é, não é porque você sabe o que está a seguir, só é porque o país é cristão. Ou o país é idólatra. A religião única é a idolatria. Você também só segue. Porque todos estão aí de camisola. Mas precisamos partir para a convicção, cujo exercício do raciocínio, para tentar descodificar aquilo que você encontra. Ali está a solução de todo o sofrimento da humanidade. Porque isso requer um uso da razão. Porque a mente não serve para nada senão para usar. O sofrimento começa aqui, a miséria começa na cabeça. O desprezo do discernimento traz-te o sofrimento como uma visita, uma benção. O sofrimento torna-se uma benção. Porque ele vem para te orientar, discerne em tudo aquilo que te falam que é, e não só acredita como se fosse é verdade, irmão. Então a fé com convicção é quando nós começamos a discernir, cujo a nossa natureza, a crença natural, cobra isso do ser humano. A instrução acadêmica ou teológica ou literária ou cultural de forma verbal, ele impede isso. Para produzir o quê? Liderança, padres, bispos, pastores. Eles precisam impedir o discernir. Mas a crença natural do ser implora-te ao discernimento, porque quando você discernir, vais ver que não existe várias religiões. Só existe uma árvore que produziu vários galhos. Esses galhos diferentes não podem ser várias árvores. É a mesma coisa. E a fonte é idolatria. Analisa onde você vai. Não é porque o califa está a falar, está a discriminar. Gente, vocês vão dizer isso, que não está acostumado a ouvir isso. Eu sei. Vocês não estão acostumados a ouvir isso. O problema da humanidade é aqui.
é na alma. Desviou-se do monoteísmo e adorou o politeísmo. O problema da humanidade é a ausência do monoteísmo. Voltam só todos ao monoteísmo. Por isso eu sempre falo, quando vocês defendem os deuses, as crenças africanas, os orixás, os símbolos, a estátua, os grandes impérios, como a irracionalidade de panis africanista, incute isso na cabeça da nossa juventude, coitados. É só você volta no embrião, tudo isso que vocês estão a impor na cabeça das crianças, vocês vão descobrir, vão perceber que é tudo uma farsa, uma besteira, irmão. Por favor. Vocês são os jovens quando vos vê, as crianças quando vos vê. A partir do vosso corpo grande, eles acham que vocês têm sabedoria, eles acreditam em você. Então se esforça orientá-los, eles discernir, não acreditar no que você está a dizer, porque você também está acorrentado na sepultura da irracionalidade, defendendo essas crenças da irracionalidade, da ancestralidade, irmão. Vamos dizer, vou dar um exemplo para vocês. Adão e Eva vivessem para sempre. Aí vou vos voltar por embrião, raciocinem, por favor. Não acreditem em nada no que eu estou a dizer, eu vos imploro. Raciocinem primeiro por cima do que eu estou a dizer, para depois desqualificar. Porque a verdade só é verdade até que se prova que é, e a mentira também só é mentira até que se prova que é. Mas para que se possa provar que é verdade e mentira, tem que se discernir, para termos certeza de forma palpável ou abstrato, irmão. Vamos dizer que Adão e Eva vivessem para sempre, mas não fizessem nenhum filho. Lembrem que eles viram o Criador do Universo. Eles falaram com o Criador do Universo e o Criador do Universo assim sucessivamente falou com eles. Vivessem aqui para sempre e não fizessem nenhum filho. Não fizessem nenhum filho. Os deuses cristãos iam existir? Os santos cristãos, budistas, Jeová, iam existir? Iam existir. Se questionem. Se Adão e Eva vivessem aqui para sempre, só eles, e não fizessem nenhum filho, os deuses cristãos iam existir? Os deuses das ancestralidades africanas iam existir, meus irmãos? Iam existir? Não iam existir, porque todo esse ser que nossa irracionalidade define eles como Deus por causa da orientação pagã da ancestralidade. Pegou-se esses seres que foram gerados por Adão, que uns tiveram boas intenções, mas nunca se consideraram Deus. E orientaram alguns irmãos, alguns filhos ao caminho do Criador do Universo, cujo é mergulhar ao monoteísmo. Aí, como Lúcifer queria lucrar com a sociedade humana, tomou conta da escola, da universidade, tomou conta do governo, incute esse lixo na cabeça das pessoas. E as pessoas, coitado, querem cobrar respeito a religiões diferentes, cujo não existe religiões diferentes, existe apenas nomes diferentes atribuídos à idolatria. E querem cobrar respeito se eles, desde a infância, nos induzem a acreditar nesse lixo como verdade absoluta. Aí quando você descobre, fica chateado, eles dizem: ah, mas tem que cobrar respeito da religião de cada um dos outros. Sim, deveriam ter respeito, deveriam você respeitar, não induzir as pessoas a esquecer-se da sua crença matriz, cujo eles trazem, que é a adoração ao único Criador do Universo. Não os orixás, não as pedras, não os santos. Você vai em cidades do passado, é muita idolatria. Você vem na cidade do presente, é muita idolatria. O Criador do Universo disse: não irei mais mandar profeta nenhum. Está selado. Foram 125 mil que Deus mandou. Falou, selei. Aí você vê um bando de... Entram nessa instituição do governo, estudam teologia. Eu sou profeta, vou profetizar. Gente, meu Deus.
rouba só o dinheiro dos fiéis, mas não desencaminha a alma dos teus irmãos. Eu vou profetizar, eu vou fazer, vou desfazer. Eu sou o profeta. Já não existe profeta. Já não vem profeta. O Criador disse, eu vou apenas mandar sinais. Sinais. E esses sinais, ele vem de forma diversa. Às vezes vem em forma de terremoto. Às vezes vem em forma de inundação. Para nos alertar. Às vezes vem em forma de chuva. Que arranca, uma das coisas que você não sabe, Deus disse, tem dois tipos de chuva. Tem uma chuva que vem, que é para as pessoas poderem plantar e produzir. Tem outro tipo de chuva, é sinal para que os humanos acordem da idolatria, acordem da irracionalidade. É quando a chuva começa a arrancar árvores grandes a partir da raiz. Isso é sinais. Os sinais que Deus disse vou mandar é quando nós chegamos a certa idade, nós sentimos que o osso já não está bem, está a doer aqui. São sinais, está a dizer para nós, acorda, o teu tempo está indo embora. São sinais. Alguns comportamentos que nós vamos ver nos animais, para nos orientar que nós se desviamos, são sinais. Ele disse, não há mais profeta, selou, acabou. Mas vou mandar sinais. São sinais. Agora, um monte de palhaço com ternos e gravata. Eu sou um profeta. Vou usar essa palavra Espírito Santo para você fazer compreender. Que esses pastores, os pastores todos, não têm Espírito Santo. Entende bem, irmão? Por favor, vamos morrer. Eu vou morrer hoje. Eu vou ir dormir. Vou morrer hoje, se Deus, inshallah, talvez vai me ressuscitar de manhã. Não tenho certeza. Vou mostrar para vocês. Esses vossos palhaços não têm Espírito Santo. Estão a servir Lúcifer. Estão a servir Lúcifer, meus irmãos. Desculpa-me lá, falar a verdade. Eu sei que você não gosta. Prestem bem atenção. Eles definem o que eles definem. O Espírito Santo é uma força ativa do Criador do universo. Quando o Espírito Santo cai em você, ele vai te despir da vaidade, da arrogância, da obsessão, do protagonismo. O Espírito Santo, quando desce em você, se você tiver em dúvida, olhem só os profetas. Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão. Olhem só como eles eram tão simples. É da mesma forma, quando você não sabe ler e escrever, e você aprende a ler e escrever, você encontra uma outra visibilidade cujo não tinha anterior. Você não consegue mais, você vê outra coisa. Parece que o mundo se abre para você. É uma outra realidade. O Espírito Santo, quando te incorpora, desce em ti, ele tem por essa função de despir-te da vaidade, da obsessão, da luxúria. Olha para os vossos pastores que diz, o Espírito Santo está em mim. Olha só o terno, o sapato todo brilhante, a gravata. Olha só o carro de luxo que destruiu a humanidade, prestem bem atenção, que destruiu todas as grandes cidades. Foi a luxúria. Faraó vivia na luxúria e a luxúria o cegou. O povo de Sodoma e Gomorra vivia na luxúria e a luxúria o cegou. O povo de Noé vivia na luxúria e a luxúria o cegou. Os parlamentares de hoje, os ministros presidentes, os grandes políticos internacionais vivem na luxúria e a luxúria os cegou. Olha como é que o povo vive. Não há compaixão. E os pastores de hoje vivem na luxúria porque a luxúria cega o teu coração. Você quero mais. Se fosse do teu trabalho, eu quero. Você quer de quem já não tem nada.
Eles confundem a obsessão, a luxúria como o Espírito Santo. É mentira, gente. Acordem, por favor, meus irmãos. Porque quando o Espírito Santo te cai, você já nem está muito preocupado com a roupa, amor, nem com o sapato. Quando o Espírito Santo te cai, você sente que é muita responsabilidade para mentir, enganar, cobrar dinheiro de miseráveis. Você começa a chorar sozinho, num canto, no quarto, começa a chorar. Quando o Espírito Santo te cai em você, de Deus desce em você, você não quer muito ficar ao lado das pessoas. Porque Deus faz você fazer coisas que as pessoas começam a confundir que você é Deus, então começam a te idolatrar. Então eles se afastam um pouco, vão entre as montanhas. Eles não é porque eles querem ficar ali, para tentar evitar. Quando o Espírito Santo desce em você, você não quer que quando você morre, o teu corpo seja visto pelas pessoas, nem mesmo tenha um túmulo que as pessoas vejam. Por quê? Eles vão ir lá, idolatrar, orar por cima do teu túmulo, achando que você vai resolver o problema da vida deles aqui. Esses não entendem nada de Espírito Santo. O Espírito Santo tem em mim um templo cheio de ouro. O Espírito Santo tem em mim, carro já não é carro, casa já não é casa. Isso não é Espírito Santo, isso é obsessão pela luxúria. Crer em Deus não tem nada a ver entre estar bem ou estar mal, financeiramente ou socialmente. Gente, por isso é que a igreja vende prosperidade. Você só pode vender a prosperidade quando o governo produz a desigualdade social. As pessoas não estão indo na igreja em busca do Criador do Universo, porque o Criador do Universo para você seguir não depende de estar bem financeiramente, não, ou não. É só seguir. Eu encontrei Deus, estou rico. Não é porque você trabalha muito, irmão. Você trabalha duro, acorda de manhã, vai trabalhar e Deus está. Não é porque não, eu estou fazendo oração, não. Meus irmãos, por favor, antes de vocês tomarem isso como afronta, eu sei que vocês estão enraizados já nas vossas veias, parem e analisem, pega as escrituras sagradas, seja a Bíblia ou o Corão, e busquem, mostrem para mim e trazem aqui, eu vou debater com vocês, que Deus ordena nos adorar outros deuses. Antes de vocês, eu gosto das críticas. Eu amo as críticas, porque eu faço das críticas a escada para o meu discernimento, para o meu exercício do raciocínio. Eu adoro crítica. Nada para mim é tão bom quanto as críticas. Busquem nas escrituras sagradas, original, onde Deus fala, adorem outros deuses, porque existem outros deuses. Trazem para mim aqui. Onde Deus fala que não é errado adorar um ser, uma pedra, uma imagem, um mar, um espírito, um vento, uma ave, como se fosse o próprio Deus. E vocês irão herdar o reino do céu. Onde Deus falou, adorem Abraão, Jesus, Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão, como Deus, e vocês irão herdar o reino do céu. Trazem para mim aqui e vamos conversar. O ser humano nasce crente e ele vai aderir a uma religião produzida por Lúcifer, que é adorar outro ser. Isto é idolatria, irmão. Isto é paganismo. Se você tem uma cruz, pega, joga fora. Se você tem um talismã, aquela pulseira que você bota aqui, pega, joga fora. Se você tem uma estátua na tua casa, estátua, pega, joga fora. Não vai te acontecer nada, irmão.
Se você tem uma camisa achando que é ela que te faz não te atropelar no carro, joga fora. Se você acha que tem um guru, estes não fazem nada. Volta para o teu monoteísmo. Eles não fazem nada para você. Não te prejudicam. No dia do juízo final, eles vão dizer, nós não lhes mandamos fazer isso por nós. Eles fizeram porque estavam na irracionalidade e fizeram. Então, meus irmãos, não existem várias religiões. Acordem, por favor. Existem vários nomes diferentes atribuídos à idolatria. Analisam sobre isso. Não existe vários álcool para embriagar um ser humano. Só existem vários nomes atribuídos a esse álcool para dar uma falsa percepção que existem bebidas diferentes. O que nós carregamos hoje não é a verdade, irmão. É a mentira cortada no meio. Uma parte da mentira foi vendida como verdade e outra parte da mentira mantém-se como mentira. Porque você rejeita absolutamente as crenças de matriz africana, que também é uma idolatria, porque tem estátua, tem imagem, tem símbolo, mas você idolatra as crenças do paganismo, que é praticada pelos brancos só porque oficializaram como religião oficial do Estado. Então você tem essa idolatria como verdade, mas tem essa idolatria como mentira. Por quê? Porque o nosso desprezo ao discernimento é que nos condiciona a essa situação. Precisamos parar de acreditar no que ouvimos como verdade, como se fosse verdade. É preciso que a gente analise, já estamos grandes também. Graças ao Criador do Universo por facilitar-nos as redes sociais. Senão eu ia morrer com isso, vocês nunca iam saber, iam continuar nesse lixo, irmão. E tem pessoas que sabem o que eu estou a falar, sacerdote, padres, papas, mas não vão falar para vocês. Não vão falar para vocês, porque eles estão a serviço de grandes instituições internacionais. Se eu fizesse parte de uma corporação, eu também não ia falar. Porque você recebe dinheiro para não falar. Eu não sou o único que tem esse conhecimento. Tem muitos que têm esse conhecimento. Estão a deixar milhares de pessoas morrendo nessa idolatria. Porque eles são assim. Te dão boa vida, luxo. Olha, vive aqui, isso é para você, isso é para ti. Tens esse dinheiro, conta, viagem, debate, palestra, mas não podes falar sobre isso. Você não pode dizer que Cristo não foi crucificado, porque todo mundo já acreditou assim. Por isso é que vocês vão achar que eu estou maluco. Porque vocês querem que eu venha aqui falar o que já está nas vossas cabeças. Por isso é que muita gente não entende. Quando é um músico, músico, por exemplo, que carrega aquele símbolo que as crianças já cresceram com ele, ele vai ter mais popularidade. Por quê? Porque ele está correspondendo àquilo que já está na raiz da sociedade. Mas quando aparece um ativo membro do exercício do raciocínio ignorante empírico, para induzir as pessoas a raciocinar por cima daquilo que lhes foi condicionado a absorver, quando ainda não discerniam, ele não terá muito seguidor. Não, isso não faz parte da minha crença. Você vê rappers, por exemplo, músicos jovens, vocês jovens que gostam muito de rap. O artista coloca uma cruz atrás do show dele. Eu que sou cristão, eu que acredito naquele símbolo, eu vou idolatrar ele, vou gostar dele, porque ele está a falar aquilo que faz parte do que eu cresci com ele. Mas se eu, califa, ignorante empírico, subir naquele palco
e tentar vos explicar o que é que aquilo quer dizer, descodificar e vos esclarecer que ele é um símbolo que representa Lúcifer, vocês vão todo mundo embora. Por quê? Porque Lúcifer vai induzir nos vossos ouvidos, lhe abandonam, lhe abandonam. Assim sempre foi e assim sempre será. Até com os profetas foram assim. A obsessão, a futilidade já está enraizada no vosso sangue, porque vos incutiram desde criança a partir da rádio, escola e televisão. Então um músico que fazer música para vos entreter, vos distrair da realidade, que induz o vosso lado emocional, que é o lado irracional humano, vocês vão encher o show dele. Mas se o músico subir no palco, um ignorante empírico, tentar transmitir música para vos ressuscitar da sepultura da irracionalidade, vocês vão abandonar ele. Então, antes de vocês reclamarem do sofrimento, se questiona se vocês não merecem sofrer. Porque vocês fazem mesmo a questão de ignorar alguém que está tentando vos ressuscitar da sepultura da irracionalidade. Aí nós queremos olhar no céu. Deus olha por nós. Como olhar por vocês? Se a mente não serve para nada, senão para usar. A miséria, meus irmãos, o sofrimento, começa aqui. O desprezo nosso de querer discernir nos traz a miséria como benção. Benção por quê, irmão? Porque quando já está a doer, conseguimos perceber que alguma coisa está errada. Muito obrigado. Mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Imploro a todos vocês, meus irmãos, vocês vão me deixar triste se abraçarem isso que eu disse como verdade. Vão me deixar triste. Sem discernir, sem raciocinar, sem descodificar, sem discordar. Vocês vão me deixar triste. Vocês precisam descodificar, recorrerem às escrituras sagradas e recorrer a dois livros. O corpo humano, que é a literatura da expressão corporal, e a literatura literal da escrita. Começam a descodificar, começam a raciocinar por cima do que eu estou a dizer. Porque eu não estou preocupado em ter plateia. Isso não me interessa. Eu estou preocupado com vocês, porque eu não sou pastor. Eu sou um ignorante empírico. Eu sou um ignorante empírico, ativo membro do exercício do raciocínio ou do incentivo ao exercício do raciocínio. Então eu não tenho obsessão por plateia, eu não tenho obsessão por protagonismo. Eu tenho obsessão ao teu discernimento, ao teu exercício do raciocínio. Isto é que me deixa, que me encanta. Se vocês estão a procurar alguém para mexer com o vosso lado emocional, meu irmão, procuram outra pessoa. Por favor. Se você, porque emoção é uma questão natural. A emoção é uma indução. Quando se coloca uma música dentro da igreja, transmite. Ele transmite, ele produz um sentimento. Você quando toca o piano dentro da igreja, ela produz um sentimento. Esse sentimento, ela não acontece porque ela acontece porque veio acontecer. Não, é porque o som entra no nosso ouvido e mexe com o nosso organismo e nós começamos a se mexer. Nesse lado, quando nós estamos a se mexer, o pastor define que aquilo é o Espírito Santo que entrou dentro de nós e nós começamos a aleluia, me, dançar, aleluia, me, aleluia, me. Se o baterista e o pianista parar, tudo aquilo para. Isto é idolatria, irmão. Isto é idolatria. É por isso que eles inserem música dentro das igrejas. Para entretenimento, irmão. Porque existe entretenimento religioso, entretenimento cinematográfico, entretenimento. Por exemplo, a política é entretenimento. É você entreter, distrair-te da realidade, achando que o governo vai resolver vossos problemas. A solução dos vossos problemas depende do vosso discernir, irmão. Acordem, por favor.
O que eu estou a dizer aqui, para mim, é absoluta verdade, irmão. Por isso eu disse, eu prefiro morar no inferno, queimar no inferno, do que acreditar que existem vários deuses. Porque quando eu volto no embrião, quando eu estava no embrião, eu não era nada dessas merdas, não era de idolatria. Eu era monoteísta puro, a minha alma é monoteísta puro. Deus chama isso de fitrha. E quando os humanos nascem, por natureza ele tem capacidade de esquecimento. Com o sistema cultural que é entretenimento, que o sistema religioso também que é entretenimento, o sistema político que é entretenimento. Induzir as pessoas acaba facilitar algo que já somos por natureza, o esquecimento. Então nós abraçamos essa idolatria toda. Você vai dizer, Califa não respeita a religião dos outros? Presta atenção. Esse paganismo não me respeitou desde criança, irmão. E não merecem respeito aquele que não respeita as crianças, ou esperar que as crianças discernem para perceber se querem abraçar esse paganismo ou não, irmão. Eu não estou preocupado com vocês que já estão com cabeça rija. Eu estou preocupado com as crianças, não para incutir a minha ideia nas crianças, mas para induzir ou incentivar as crianças a fazerem um exercício do raciocínio. Eles para perceberem que esses adultos estão também na sepultura da irracionalidade. Não é terno e gravata ou sapato de ouro. Não é vaidade. Isso é o que eu quero, que essa nova geração, essa nova juventude tenha coragem de dizer: antes de eu seguir o que você está a dizer, o que eu estou a seguir, você precisa me provar, você precisa me mostrar de forma convicta, não de forma hereditária. Porque de forma hereditária as pessoas seguem de forma irracional. Não, mas ele não respeita. E quando as pessoas falam isso como se fosse... Seria bom se eles falassem isso de forma sabedoria. Eles falam de forma intelectual, de forma fiz teologia. Isso é uma irracionalidade, irmão. Isso é uma irracionalidade, irmão. Ele corresponde ou responde de forma intelectual, não na nossa ancestralidade, na nossa filosofia. Que filosofia, irmão? As crenças na ancestralidade, cuja irracionalidade presente defende, é aderir à irracionalidade da nossa ancestralidade. Por isso nós caímos nessa merda. Olha como a África está, irmão. Vocês gostam que as pessoas falam muito bonito. Não, houve lá a situação da religião do povo. Religião é pagão. É uma invenção de Lúcifer. Direciona os humanos à idolatria. E a idolatria é a porta do inferno. Se você tiver dúvida do que eu estou a falar, pega o teu livro que você mais gosta e lê. Mas o problema, sabe o quê? É que a Bíblia é um livro para todo mundo ler, mas não para que todos possam compreender, porque a sua gramática, a sua literatura não facilita. E muitas vezes aqueles que leem também não compreendem. Porque sem o exercício do raciocínio você não descodifica. Você não descodifica. E uma das formas de Deus dar sabedoria às pessoas, sabe de que forma? É quando você respeita a literatura corporal. Você não tem que falar mentira. Você não tem que falar palavrão. Você não tem que ter medo. Você não pode cometer adultério. Você não pode fazer sexo fora. Você não pode abraçar a idolatria. Você tem que se esforçar, seguir a linha. Deus vai começar a te dar sabedoria. Se você acha que lê a Bíblia, lê o Corão, bebe, fuma, cheira, fala mentira, vaidoso, Deus não dá sabedoria. Jovem, meus irmãos, jovem, minhas irmãs, não se deixem enganar do jeito que eu fui enganado quando eu não discernia. Por causa do terno, sapato, gravata,
que esses parlamentares, ou esses ministros, ou esses pastores colocam, ou esses padres botam, ou esses monges colocam. Todos eles estão na sepultura da irracionalidade. O único que vai ter que ressuscitar você desta sepultura da irracionalidade é a benção que Deus te concedeu, o exercício do raciocínio. Fora isso, o inferno será teu ou será meu. Muito obrigado, mais uma vez, aqui é o vosso irmão, Moço Califa, ignorante e empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Assalamu alaikum.